Nós vamos conversar um pouquinho sobre a perda auditiva central e a perda auditiva funcional ou hipoacusia, pseudo-hipoacusia. Esses tipos de alteração, gente, nós não vamos caracterizá-las como diagnóstico. Não compete ao fonoaudiólogo realizar esse tipo de diagnóstico, né? Quem vai realizar esse diagnóstico é o otorrinolaringologista ou os outros profissionais que podem estar associados a ele, sendo sempre médico. Por quê? Porque diagnóstico nosológico, ou seja, que fala uma alteração que não é da competência de outras áreas, é apenas o médico. Então, sobre patologia, está relacionada o que? A alteração nosológica, e aí é o médico que vai fazer vai laudar, vai referir qual é a alteração. Nós vamos encontrar no paciente com uma perda auditiva central alterações não na periferia do órgão auditivo, não necessariamente. Numa perda auditiva central, nós vamos ter vias centrais da audição alterada. Nós vamos ter partes mais distais do nervo auditivo. Nós vamos ter alterações no córtex auditivo, nos núcleos auditivos da audição, ou seja, vão ser alterações superiores. Esses tipos de perda, gente, normalmente está relacionado com alterações que o paciente não entende o que se fala, mesmo na presença de normalidade na orelha. Poxa, professora, mas você está falando de deficiência auditiva. Não tem alteração de via aérea e via óssea? Nem sempre. Na perda auditiva central, nós podemos identificar no audiograma uma normalidade, mesmo o paciente apresentando uma deficiência auditiva central. Como que isso ocorre? A gente não pode esquecer que na avaliação do audiograma, nós vamos utilizar o que? Tom puro para os valores de audiometria, especificamente. Então, esse paciente ele vai perceber apenas o que? Sons de apitos. Quando a gente fala em alterações centrais, elas estão muito relacionadas com a fala. Então, esses pacientes, eles podem apresentar normalidade no audiograma e terem alterações auditivas centrais, porque vão ser identificados em outros exames, especificamente na logoaudiometria, que vai ter uma discriminação muito ruim, e exames eletrofisiológicos, que vão estar verificando os potenciais que vão ser evocados nessas áreas centrais auditivas, que nesse semestre não é o objeto do nosso estudo, ok? Então, senhores, numa perda auditiva central, você pode ter um audiograma normal, você pode ter um audiograma também alterado. Além da alteração central, esse paciente ele pode ter algum tipo de perda auditiva. E ela pode ser condutiva, ela pode ser mista, ela pode ser sensório-neural. Então, vai depender do quê? Como é que você vai saber identificar uma possível perda auditiva central? Nos exames que vão ser realizados no paciente e na anamnese principalmente, né? Juntando tudo isso, você pode ter características importantíssimas para definir se aquilo é ou não uma perda auditiva central. Mas não esqueçam que quem fecha o diagnóstico para perda auditiva central é o otorrinolaringologista. Nós só vamos o quê? Dar a eles todas as ferramentas, todos os exames, a avaliação auditiva que nós temos disponíveis para mostrar para ele que referências de que pode ser uma alteração central, ok? Em relação à perda auditiva funcional ou perda auditiva pseudo-hipoacusia, nós vamos ter situações adversas.
nós vamos ter aqueles pacientes que podem estar simulando uma alteração auditiva, mesmo sem ter uma alteração central ou periférica da audição. Essas pessoas, elas se utilizam de má fé para receber ou ajuda do governo ou para obter dinheiro de empresas a quem ela acredita que pode ter ocasionado alguma perda nela. Então essas pessoas, elas fingem possuir uma alteração auditiva, tá? Esse tipo de paciente a gente vai chamar de paciente simulador, que ele vai chegar no consultório apresentando bastante dificuldade auditiva, só que o exame dele não vai ser confirmado com os exames objetivos. Esse paciente, ele não tem uma resposta fidedigna, porque uma hora ele ouve o apito, outra hora ele não ouve o apito. Quando a gente põe intensidade altas no audiograma, a gente vai observar o quê? Que ele refere dor, porque ele tem a maioria das vezes ele tem uma audição normal. Só que ele quer o quê? Processar essa empresa. Então ele apresenta respostas totalmente errôneas. Nessa situação, gente, a gente precisa, a gente tem que se resguardar, se respaldar. Então a audiometria sozinha não é o suficiente para garantir que aquela alteração exista. Então você vai orientar e sugerir outros exames auditivos para confirmação desses limiares auditivos obtidos. Então você pode utilizar, você vai pedir a logoaudiometria, você pode pedir emissões otoacústicas transientes ou por produtos de distorção, e você pode pedir principalmente o BERA, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Esses exames, eles são exames objetivos, tirando a logoaudiometria, que elas independem da resposta do paciente. Então ela vai nos subsidiar o que? Informações mais fidedignas sobre a audição desse paciente. E aí a gente consegue mostrar para o médico que as respostas da audiometria não são tão confiáveis, não pelo avaliador, mas pela resposta do paciente, porque a audiometria, ela é um exame subjetivo, ok? Nos casos da pseudo-hipoacusia, elas também são pessoas simuladoras. No entanto, gente, existe uma diferença entre o simulador comum. É uma pessoa que ela possui problemas psicológicos e elas podem enfrentar o quê? Situações em que ela acredita fielmente que não está ouvindo. E essa pessoa não necessariamente está mentindo, ela está passando por um trauma, uma situação que requer o quê? Cuidados médicos. Para se obter que é uma alteração psicológica, o que vai ter que ser? O otorrinolaringologista, e ele precisa também de uma outra avaliação, ou de um psicólogo ou de um psiquiatra. Por quê? Qual vai ser o nosso objetivo como fono e o otorrino? Nós vamos fazer como fono todos os exames auditivos e mostrar que existe normalidade através dos exames objetivos, normalidade na função auditiva e nos órgãos que estão ali sendo avaliados. E o otorrinolaringologista, com os outras avaliações clínicas, vai verificar que realmente a periferia e até a área central não existe alteração. E aí quem é que fecha o diagnóstico? É o psiquiatra. Tá? Então nós vamos ter aí situações diferentes nesses tipos de alteração, que é na central e na pseudo-hipoacusia, ok? Mas sempre elas vão acabar no audiograma representando perda auditiva condutiva, perda auditiva sensório-neural ou perda mista. A mais comum na perda central é a perda sensório-neural, e o audiograma mais comum na pseudo-hipoacusia são as perdas auditivas mistas, tá? Mas isso a gente observa o quê? Só na nossa prática clínica. Isso é apenas um bizu, um pulo do gato que a professora Iona está passando para vocês. Um abraço, até a próxima aula.